Você que trouxe sua Bíblia ou no seu aplicativo, abra comigo em 2 Samuel, capítulo 12. A partir do verso 13. Amém? 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e entretanto, em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer que a criança estava morta e comentaram: Enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam de si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: A criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Amém? Uma passagem bastante conhecida, meu irmão, minha irmã, que fala a respeito de Davi. Nessa passagem cita a morte do filho de Davi, o filho que foi concebido através do adultério, o filho que foi concebido através do medo. Davi, todos nós conhecemos, um rei exemplar, um líder que inspirava o seu exército, um homem segundo o coração de Deus, um verdadeiro adorador, um homem que de fato se arrependia verdadeiramente, um homem que amava o Senhor. Mas assim como todo homem, tinha falhas: adúltero, assassino. Mas para mim, o maior erro de Davi, além do adultério e do assassinato, Davi era um bom rei, um bom líder, mas um péssimo homem de família. Davi era um bom rei, um bom líder, mas um péssimo homem de família. E o que nós queremos trazer com essa mensagem é o seguinte, meu amado: nós como cristãos, nós como pais, nós como mães, nós como filhos, nós estamos aqui para deixar um legado. Um legado que vem dos céus. Aleluia. Um legado de Cristo. A palavra legado significa delegar, conceber, uma herança, aquilo que não merecemos, mas recebemos. Davi deixou um legado de adoração, um legado de arrependimento, mas deixou uma legalidade para a sua família. Porque através dos seus atos, através das suas condutas, ele abriu portas para o mal reinar na sua família. Davi deixou um legado para o mundo, porém deixou uma legalidade para a sua família. Davi deixou um legado para o mundo, porém uma legalidade para a sua família. E quantos de nós, hoje em dia, vivemos assim? Um homem de família que para o mundo é um excelente profissional, um excelente obreiro na casa do Senhor, um excelente pregador, uma excelente mulher, uma serva de Deus,
mas em casa é uma pessoa fria, distante, ausente, impiedosa, sem misericórdia e sem amor. Hoje muitos vivem uma vida assim, de aparência, construindo muitas legalidades para a sua família e deixando pouco legal para elas. E isso é uma hipocrisia. É melhor nós vivermos uma verdade doente do que uma santidade aparente. Repita para o seu irmão: viva uma verdade doente do que uma santidade aparente. Nós somos sábios. Nós amamos o homem e a mulher. A gente reconhecer que nós somos sábios. O problema não é errar. O problema não é falhar. O problema não é reconhecer que é errar. O problema não é reconhecer que você falha. E que é viver de uma santidade aparente, no qual visa apenas uma gratidão do mundo, mas esquece que você tem que agradar a Deus. E Deus conhece o íntimo do seu coração. Ele sabe o que se passa aí. E Ele quer que você não uma santidade aparente. Ele quer que você uma verdade. Uma verdade. E a vontade de Deus para nós é que a nossa família seja uma família forte, uma família alicerçada. Afinal, a família é projeto de Deus. Aleluia. A família é importante para Deus. E Ele exige isso de nós, uma responsabilidade, um legado. Um homem deve amar a sua esposa. Um homem deve ser o provedor da sua casa. Deve educar os seus filhos. A mulher deve cuidar da sua casa, honrar o seu marido. Filhos devem honrar os seus pais. Parece com diretrizes básicas, parecem ser coisas básicas, mas hoje em dia a gente vê o quão distorcido está isso. O quão famílias estão desestruturadas, porque não sabem os princípios de Deus na família. Isso faz parte do plano de Satanás. Porque Satanás sabe que família destruída não passa de nada de Cristo. Deus começou a sua obra, pós dilúvio, direcionando sua palavra para Abraão e sua família. Os responsáveis por passar a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, antes de Moisés escrever o Pentateuco, escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, a palavra era transmitida de pai para filho. Deus era conhecido através de pai e de filho, através do legado. E hoje em dia nós temos essa responsabilidade de passar aquilo que nós recebemos do céu para a nossa descendência. Mas eu quero que você guarde uma coisa no seu coração. Davi arrastava multidões, arrastava exércitos. Pessoas eram capazes de morrer por Davi. Os seus liderados eram capazes de morrer pela causa de Davi. Mas os de dentro de casa, seus próprios filhos, queriam o lugar de Davi. Vejam que discrepância. Davi inspirava as multidões lá fora, mas não inspirava aqueles de dentro. E sabe o que eu aprendo com isso? Palavras movem pessoas de fora. Ações movem as pessoas de dentro. Aleluia. Glória. Palavras movem pessoas de fora. Ações, atitudes movem pessoas de dentro. Aleluia. Em sua casa está faltando atitude. Em sua casa às vezes está faltando ação e não palavras. Porque nossos filhos, nossos pais,
espera uma atitude diferente nossa como cristão. Uma ação diferente e não palavras. Porque o de dentro conhece quem você é verdadeiramente. Sabe das suas mazelas, das suas imperfeições, das suas falhas. E quando você tem uma atitude diferente, uma atitude de cristão realmente, quando você conhece Jesus, as pessoas vão ver de fato aquela, meu menino, minha menina, meu esposo, minha esposa, de fato, ela está diferente, ela está mudada. Esse Cristo realmente existe. Ele transforma, ele muda. E de fato, ele muda. De fato, Jesus transforma. De fato, Jesus cura. Mas não adianta nada você se render a Jesus e não mudar a sua atitude. E não mudar as suas ações. Principalmente dentro da sua casa. Você, meu irmão, minha irmã, tem a responsabilidade de passar esse legado para a sua família. Você tem essa responsabilidade de passar o legado que você recebeu dos céus para as próximas gerações. Aleluia. Porque um legado se constrói e legalidade se destrói. Só que hoje muitos estão fazendo o inverso, destruindo legados e construindo legalidades. Quantas pessoas vieram receberam todo o ensinamento dos seus pais sobre a fé cristã, sobre os ensinamentos de Jesus, mas fizeram tudo errado. Pessoas que tiveram o ensinamento de Cristo, tiveram uma diretriz, mas optaram por destruir todo o legado e abrir várias legalidades para a sua família. Mas também tem aquelas pessoas que não puderam conhecer na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, quem era Jesus, o que é Cristo. Pessoas talvez que você conhece, ou até mesmo você, que na sua infância, na sua juventude, você não soube que era o amor de Cristo. Você não conheceu o que era verdadeiro amor. O amor incondicional. Eu sei que é muito difícil você transmitir aquilo que você não recebeu. Mas se um dia você reconheceu a Cristo e aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você já recebeu tudo na sua vida. E tudo se fez novo. Aleluia. Davi, na sua infância, ele foi desprezado como filho. Era o filho rejeitado, era o filho esquecido, e talvez por isso ele não aprendeu que de fato é ser um pai cuidadoso, um pai zeloso, um homem de família, e ele não soube transmitir porque ele não recebeu aquilo quando criança. Mas nós, que já conhecemos a Jesus, nós que aceitamos a Jesus, nós já recebemos do céu o verdadeiro amor. Aleluia. Nós já recebemos do céu o verdadeiro amor. E Jesus nos ensina a não revidar aquilo que nós recebemos do mundo. Então, meu irmão, minha irmã, se você não recebeu o amor verdadeiro e genuíno quando criança ou na sua juventude, não transmita aquilo que você recebeu do mundo. Transmita aquilo que você recebeu dos céus. Não revide aquilo que você recebeu do mundo, mas transmita aquilo que você recebeu dos céus. Porque Jesus te amou primeiro. Você foi salvo sem merecimento. Você foi planejado antes mesmo que você fosse sonhado pelos seus pais. Você não é o fruto do acaso. Você é fruto da vontade de Deus. E se você está aqui hoje, porque Deus tem propósito na sua vida, e Ele quer de você
você que você transmita um legado. Aleluia. O legado que vem dos céus. Aleluia. E que você destrua as realidades que você possa estar aberto. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas não soube administrar a herança que Deus concedeu a ele, que foi seus filhos. E o legado, para se construir, é um processo. Legado é um processo, fala o senhor. E todo processo tem requisitos. Todo processo tem etapas. O pastor Wender conhece muito bem de construção. Se constrói uma casa de qualquer jeito, pastor? Não. Tem etapas, tem processo, tem procedimentos. E para construir é difícil. Para destruir é rápido. E legado se constrói. E legado demanda algumas coisas. Primeiro, fazer tempo. Para se construir um legado, precisa do tempo. E o tempo não se desperdiça. Amém? Amém. O tempo não se desperdiça. Aleluia. Como você tem utilizado o seu tempo? Como você tem administrado o seu tempo? O que você tem feito com o tempo que é concebido para você? E hoje nós vivemos num mundo, meu irmão, que o diabo tem utilizado de ferramentas para roubar o seu tempo e você não está percebendo isso. Isso aqui é uma arma que rouba tempo. Mal administrado, rouba o tempo que você deveria estar desprendendo, deixando legado. Outrora nós éramos jovens, crianças. Quando a gente pisca os olhos, o tempo passou. E o que você deixou de legado? O que você construiu? Tempo não se desperdiça. Outro requisito são valores. E valores não se negociam. Não abra mão dos princípios que Deus estabeleceu. Aleluia, oh glória. Não abra mão dos princípios de Deus. Aleluia. Valores de Deus não se negocia. Não tem preço. Não abra mão da santidade. E muitos têm negociado valores. A igreja tem negociado seus valores. A igreja tem negociado princípios. E aquilo que Deus entregou e aquilo que Deus estabeleceu não se negocia. O que é certo, o que é errado. Só que hoje o mundo tenta ter um meio termo. Hoje tem as meias verdades ou as meias mentiras. Hoje não tem um sim, um não. Tem talvez. Em todas as áreas. Prestem atenção. O mundo tem tentado colocar dúvidas daquilo que Deus já estabeleceu como verdade. E se nós, como cristãos, não prestarmos atenção nisso, a gente vai estar negociando valores que Cristo deixou para nós. Um outro requisito para o legado é renúncia. E renúncia não se nega. Abra mão das suas vaidades. Abra mão do seu ego. Abra mão da sua satisfação própria. Hoje o egocentrismo também tem imperado, dominado as pessoas. Hoje não importa se a minha família está doente, se a família não precisa de mim. Importa que eu esteja na parada. Importa que eu esteja ganhando like, visualização. Até onde nós estávamos falando, minha esposa, com a Jéssica e com o Saulo. Hoje é like a todo custo. Hoje é visualização a todo custo. E famílias estão sendo destroçadas, esquecidas, abandonadas por causa da vaidade humana. Por causa de likes, de curtidas, por causa de dinheiro.
Valores são negociados por causa de dinheiro. Valores são negociados por causa de vaidade. Valores são negociados. Famílias estão sendo abandonadas. E Deus não quer isso para a sua igreja. Deus precisa de uma igreja forte. Aleluia. Uma igreja forte se faz com famílias fortes. Guarde isso no seu coração. Igreja forte se faz com famílias fortes. Igreja não se sustenta com famílias quebradas. Igreja é o corpo de Cristo. Só que para o legado precisa de algumas questões também. Além desses requisitos, precisa de algumas disposições nossas. Precisa de ensinamento, exortação. Precisamos ser referência. Você tem sido referência lá na sua casa? Você tem sido referência lá no seu trabalho? Você tem ensinado aos seus filhos o que é o Cristo das Escrituras? Você tem exortado os seus filhos quanto ao verdadeiro caminho? Nós, como cristãos, temos essa responsabilidade de ensinar, de exortar, de ser referência. Seja referência como cristão, não só da igreja, mas principalmente fora dela. Seja a luz do mundo, seja a luz para o mundo. Aleluia. Seja um cristão de fato, verdadeiro, genuíno, não aqui dentro, mas principalmente lá fora. Seja diferença lá fora. A gente mostra quem nós somos no dia a dia, nas nossas ações diárias. O culto começa aqui na igreja, mas percorre toda a semana, nas suas ações, nos seus ensinamentos. Quantas oportunidades Deus coloca nas suas mãos de você levar a palavra de Deus, de você ser diferente, de você ser referência. E você pai, você mãe, e eu, esse tempo atrás, tive alguns questionamentos com Deus, eu com a minha esposa, e a gente ouviu uma frase de um líder nosso lá na igreja, que de fato me marcou muito. Nós como pais e como mães, nós temos a obrigação e a responsabilidade de entregar o nosso filho a Deus. É forte, né? Nosso principal objetivo como pai e como mãe é entregar nosso filho a Deus. Ele não é nosso. Eu sei que é difícil ouvir isso como pai e como mãe, mas Deus pede isso. Que nossos filhos sejam instrumento da mão de Deus. Nós possamos passar esse legado para nossos filhos. Esse é o maior êxito como pai e como mãe que você possa ter. O fracasso seu como pai e como mãe é ter um filho que depende de você. É tudo isso, mas é verdade. Se você criar um filho dependente de você, você está fracassando como pai e como mãe. Agora, se você criar um filho que seja independente de você, mas dependente de Deus, aleluia, aí sim você teve êxito como pai e como mãe. Se você criar um filho que seja independente de você, mas seja dependente de Deus, você terá êxito na sua missão. E isto é o legado que você deve deixar. Nós não somos Deus. Não somos onisciente, onipresente, onipotente. Nós não estaremos em todo lugar que nossos filhos estiverem. Nós não saberemos de tudo que nossos filhos estão fazendo. Mas se ele aprender a honrar, a amar, a temer um Deus todo-poderoso, aonde quer que ele esteja, ele será visto, ele será protegido, ele será cuidado. Porque aquilo que você entregou para Deus, Deus cuida. Na verdade, você está devolvendo para Deus. Porque filho é herança
do do Senhor. Senhor. E herança a gente não merece, a gente recebe. Então, para construir um legado, meu amado, demora, é um processo, é dia a dia. Mas um legado se constrói num ato, numa ação. O que demora anos para construir através de um legado, uma vacilada nossa, uma atitude errônea nossa, nós abrimos precedentes para as legalidades. Uma ação errada, uma palavra errada, nós abrimos portas para a legalidade. E se nós não vigiarmos e não orarmos, como diz as Escrituras, nós estamos suscetíveis a isso. Então a palavra de Deus deve continuar sendo o seu manual, a sua regra de fé e prática. Se está com dúvida, busque na palavra de Deus. Aleluia. É ela que vai te nortear. Mas sempre busque a Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus. Não queira agir por vontade própria. Não queira agir pensando nas suas emoções. Porque se você agir pensando nas suas emoções, na sua vontade própria, você provavelmente vai errar. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Davi desde pequeno era um adorador. Davi desde pequeno era um homem, era uma pessoa que amava a Deus, que confiava em Deus. Passou por várias etapas, vários processos. Só que no decorrer do momento da sua vida ele vacilou, ele errou. E o momento de falha, o momento de erro, custou uma grande legalidade para a sua família. O legado é o processo de uma vida. A legalidade é o erro de um ato. Legalidade é o processo de uma vida. A legalidade é um erro de um ato. Então, meu irmão, minha irmã, volto a repetir. Seja crente, seja cristão, principalmente lá fora. Aleluia. Nós viemos para a casa do Senhor, para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor, para nos revestirmos, para nos enchermos da presença de Deus, para que lá fora nós possamos de fato resplandecer a glória de Deus. Mas a nossa batalha continua lá fora. É no dia a dia, em cada ação, em cada atitude. E se você tem Cristo, se você tem Jesus, toda legalidade é quebrada. Jesus levou consigo todo o pecado, toda a legalidade. Mas vigie, mas ore. Só que o problema é você assumir dívida que já foi quitada. Até quando vamos assumir dívida que já foi quitada? Se você aceitou Jesus um dia, meu irmão, você recebeu o sangue de Cristo e toda a sua dívida foi quitada. Toda a sua dívida foi paga. Aleluia. Toda a legalidade foi quebrada. Toda a maldição hereditária foi quebrada. Mas se você continuar abrindo portas para a legalidade, você vai estar assumindo uma dívida já quitada. Qual legado você quer deixar para a sua família? O que você quer construir e deixar para a sua descendência? Um legado eterno ou um legado perene? O que você está juntando são bens materiais? Ou você está juntando tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem? O legado de Cristo é algo que se leva para a eternidade. Não vos ajuntei tesouros na terra, mas acumulei tesouros nos céus.
O que você constrói a todo preço, a todo custo, com bens materiais, não estou dizendo que não possa, mas o que não pode construir a todo custo, passando por cima de valores, por cima de princípios, deixando sua família de lado por causa dos bens materiais, deixando a igreja de Cristo do lado por causa de bens materiais. Tudo que você constrói desta forma, isso não leva nada para o céu. Você não está juntando nada para os céus. O que você leva para os céus é uma vida de honra, de santidade, de misericórdia, de amor para com o próximo. Isso você leva para os céus. Isso é a moeda que é aceita nos céus. Nos céus não entra dólar, não entra Bitcoin, no céu não entra real, apesar que o real está desvalorizado, né? No céu não entra uma casa no Alphaville, no céu não entra uma Ferrari, no céu não entra uma moto do ano, no céu não entra um iate de luxo, no céu não entra a quantidade de seguidores que você tem no Instagram. O que entra no céu, primeiro é aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. E os tesouros que você encontrou no céu são honra, gratidão, amor, misericórdia. Isso é assim nos céus. Para onde você tem direcionado a sua vida, meu irmão? Pelas essas coisas materiais ou pelo tesouro dos céus? Qual o legado que você tem construído e que você tem deixado? Um legado que as traças e ferrugem irão comer? Ou um legado incorruptível? É chegada a hora, meu irmão. É chegada a hora. E nós estamos caminhando por um tempo onde momentos como este, cultos como este, vai ficar cada dia mais difícil. A oportunidade que nós temos de pregar o Evangelho vai ficar cada dia mais difícil. Temos prédios grandes que nos permitam falar do amor de Deus, de Jesus Cristo, vai ficar cada dia mais difícil. E o que vai restar é o legado. É o que você vai transmitir de pai para filho. Então é chegada a hora de nós, como cristãos, construir legados. Construir legados. Sermos crentes, cristãos, verdadeiramente, aqui dentro e principalmente lá fora, principalmente na nossa casa, no nosso lar, sendo exemplo para nossos pais, para o nosso esposo, para a nossa esposa, ser uma pessoa diferente e não uma pessoa de aparência. Pessoas que se dizem pastores, pastoras, estão desonrando o nome de Cristo, agindo como se fossem ímpios, como se fossem pessoas que não conhecem a Cristo, sendo um péssimo exemplo de pai e de mãe, um péssimo exemplo de filho. Esse não é o Cristo que eu conheço. Esse não é o ensinamento de Cristo que deixou para nós. Deus não quer uma igreja de fachada. Deus quer uma igreja verdadeira de aleluia. Uma igreja que ama Ele verdadeiramente, principalmente ama o próximo como a si mesmo. Aleluia. Ame seu irmão, a sua irmã. Ame sua família. Ame os filhos. Uma disposição de si mesmo. É que às vezes você não quer fazer amor a Cristo e amor à família. É isso que Cristo quer de você, meu irmão. Isso é o verdadeiro evangelho de renúncia. Nós temos essa obrigação
Mas eu creio, em nome de Jesus, que está construindo uma igreja de legado, uma igreja forte e genuína, uma igreja que constrói legados, mas destrói legalidades. E se você está aqui hoje, meu irmão, Deus quer isso de você. Esta é a noite que você tem para destruir as legalidades na sua vida. Aleluia. Essa noite que Deus está te falando, saia daqui e construa um legado. Aleluia. Saia daqui e seja verdadeiramente uma nova criatura em Cristo. Aleluia. Saia daqui de fato, seja a luz do mundo, Oh, glória. e sal da terra, principalmente para os seus. Aleluia. Saia daqui sendo discípulo de Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus. E você vai ver, quando você começar a construir um legado para a sua família, quando seus filhos te olharem como referência, quando seus pais te olharem, não, de fato, Cristo existe, Ele é verdadeiro, você vai ver, meu amado, que não tem dinheiro no mundo que pague isso. Que as pessoas poderem ver em você Cristo. Ali eu vejo um homem de Deus. Ali eu vejo uma mulher de Deus. Ali eu um legado de vida eterna para a sua descendência. Onde vão vir as lutas, vão vir as provas, vão vir as dificuldades, mas em tudo eles darão graça, em tudo eles serão saciados, porque o legado que foi deixado para eles é um legado de vida eterna, é um legado de Cristo. Em nome de Jesus. Fique de pé, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Essa noite que Deus está te dando a oportunidade de você confessar todas as legalidades que você tem aberto na sua vida. Você está aqui não por acaso, mas por um propósito de Deus na sua vida. Não foi você que proporcionou este momento. Feche seus olhos. Não foi você que proporcionou esse momento. Foi Deus que preparou tudo. Foi Deus que preparou tudo. E Ele está falando para você esta noite: meu filho e minha filha, você é falha. Você é falha. Até quando você vai abrir as portas da legalidade para a sua família? Até quando você vai insistir em ser um péssimo pai, uma péssima mãe, um péssimo filho, uma péssima filha? Até quando você vai insistir neste erro? Não foi isto que você recebeu dos céus. Não foi isso que Deus confiou-lhe a ti. Mas Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus de amor, e as suas misericórdias duram para sempre. E Ele está aqui esta noite para perdoar todos os seus pecados. Porque Cristo morreu por nós. A obra está feita. Então, meu irmão, fale com Deus. Abra o seu coração. Feche as portas da legalidade na sua casa. Feche as portas da legalidade na sua família. Tudo aquilo que você falou, tudo aquilo que você proferiu de palavras para sua mãe, para o seu pai, para os seus filhos, o Espírito Santo vai te revelar agora neste momento. E você tem a oportunidade de fechar isso no mundo espiritual. Deus quer que você destrua legalidades. E vai colocar em suas mãos o legado de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Aleluia.
Oh, Pai querido, Pai amado. Aleluia. Nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, porque sabemos que Tu és santo. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. O Senhor proporcionou este momento, esta oportunidade. Nós estamos aqui como igreja e como filho. E te pedimos, Pai, primeiramente perdão. Perdão, Pai, porque nós somos fracos e falhos. Porque nós somos de fato pecadores, meu Pai. Porque nós somos, Pai, falhos. E por muitas vezes, Pai, nós denegrimos, Senhor, o Teu Evangelho. Por muitas vezes a Tua igreja, meu Pai, não foi a luz do mundo e o sal da terra. Oh, aleluia. Aleluia. Por muitas vezes, meu Pai, nós agimos, Pai, como ímpios, incapazes de transmitir o Teu amor, incapazes, meu Pai, de ser o Teu discípulo, incapazes, meu Pai, de transmitir aquilo que nós recebemos dos céus. Nós te pedimos perdão. Nós te pedimos perdão, meu Pai. O Senhor veio nos purificar, veio nos limpar, Senhor, com o Teu sangue, meu Pai. Porque nós não queremos, Pai, vivermos, Pai, de forma nenhuma. Nós não queremos, Pai, continuar abrindo legalidade, meu Pai. Nós queremos estabelecer, Pai, legados. Nós queremos, Pai, estabelecer, Senhor, o legado de Cristo, Pai, em nome de Jesus. Então o Senhor venha nos capacitar, o Senhor venha nos direcionar através do Teu Espírito Santo, Pai. Oh, Papai, venha nos fazer, Senhor, uma nova criatura todo dia, todo instante. Venha, Senhor, purificar a nossa mente. E que nós possamos, Pai, lá fora, transmitir o Evangelho de Cristo, Pai. Que nós possamos, Pai, ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa mãe. Que as pessoas possam ver de fato em nós Cristo, Pai. Que as pessoas possam de fato ver, Pai, nós somos pessoas diferentes deste mundo. Que nós somos diferentes, que nós não somos como este mundo. Nós estamos aqui para transformar o mundo, mas não conformar-se com ele. Então venha, Senhor, nos exortar, venha nos ensinar, venha, Senhor, nos capacitar em nome de Jesus, porque nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Papai. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Aleluia. Obrigado. Nós precisamos da Tua presença. Nós precisamos de fato sermos verdadeiros. Nós precisamos de fato ver uma santidade genuína. Então caia por terra toda a santidade aparente em nosso meio, em nome de Jesus. Que toda máscara, que toda mentira, que toda falsidade venha ser destruída no meio da Tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus. Que todo espírito de idolatria, que todo espírito de egocentrismo, que todo espírito de vaidade caia por terra em nome de Jesus. Agora, igreja. Vai
Espírito Santo, venha dar Espírito Santo, venha quebrantar nossos corações. Aleluia. Deus está vivo. Espírito Santo está nesse lugar. E Ele está quebrando corações. Aleluia. Aleluia. Abra seu coração. Abra seu coração. Olha com Deus. Abra o seu coração para Deus. Não perca essa oportunidade. Dê suas realidades em nome de Jesus. Aleluia. 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 Deus está falando com pessoas aqui. Pessoas que na sua infância não experimentaram o amor de pai, o amor de mãe, não tiveram referência de família. Mas Deus passa no seu coração. Ele derrama no seu coração o amor verdadeiro, o amor genuíno. E esse tudo se faz novo. Ele toca a chorar. Oh, meu filho, minha filha, não evite aquilo que você recebeu dos homens. Mas transmita aquilo que você está recebendo de mim agora em nome de Jesus. Oh, Deus, meu Deus, Ele está derramando do teu amor. Está derramando do teu amor. Você vai receber o amor. O verdadeiro pecado. Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia. Aleluia. Minha igreja, ainda no mesmo espírito de adoração, eu não quero roubar aquilo que foi ministrado, mas eu preciso compartilhar algo. Pode ficar aqui, pastor. Eu preciso compartilhar duas coisas com vocês nessa noite. Encerra a live para mim, por favor, Miguel.
acordo com aquilo que Deus Ele sempre me deu, Ele sempre trouxe ao meu coração. E o Senhor Ele tem me levado a um novo direcionamento. E de ontem para cá o Senhor